Boa noite, meus irmãos, graça e a paz. Estou muito feliz porque novamente a igreja se reúne de forma presencial. Aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero continuar com os irmãos na carta aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. Hoje, o domingo da ressurreição, muito se fala sobre ressurreição, muito foi falado nas redes sociais, pessoas que conhecem a Deus, de fato, outras pessoas que não têm relacionamento com Deus, mas é notório em todo mundo a mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou. É verdade? Jesus é lembrado nesse dia por muitas e muitas pessoas. Hoje foram inúmeras mensagens demonstrando esse fato. Mas amanhã, como nós viveremos? Como nós viveremos no futuro? O texto que eu quero apresentar a vocês aqui de certa forma, vivam como ressuscitados em Cristo. Cristo não morreu, não pagou o preço vicário por nossos pecados e ressuscitou pelo simples fato de ficar lá na história, pelo simples fato de ser lembrado nesses dias, mas para que haja mudança sobre nós, pecadores. Quando olhamos aqui para a igreja, cada um de nós, aqueles que foram salvos pela graça de Deus, aqueles que tiveram seus pecados perdoados, aqueles que tiveram suas vidas regeneradas, nós podemos afirmar, baseado nesse texto, e tudo que Deus tem falado a nós, que nós somos ressuscitados. Amém? 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E Deus aplica essa palavra no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso de graça, nós louvamos o teu nome. Estamos alegres, Senhor, por nos reunir mais uma vez de forma presencial. Deus, eu oro nessa manhã e te rogo para que o Senhor aplique a tua palavra às mentes e os corações daquelas pessoas que estão ouvindo aqui e de forma remota. Ajuda-me, Senhor, te peço misericórdia. Tudo depende da ação do teu Espírito. Só o Senhor pode transformar as mentes e os corações. Eu te rogo no nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo, eu quero continuar meditando com vocês nessa carta aos Efésios, mas acima de tudo, Deus tem, por meio das Escrituras, algo a falar para o coração de vocês nessa noite. O apóstolo Paulo aqui, do versículo 15 ao versículo 21, ele continua os mesmos argumentos da carta prática, que é do capítulo 4 ao capítulo 6. Paulo continua nesses argumentos dizendo que eles eram luz, que eles eram trevas, mas agora eles eram luz. E nesta ordem, a igreja do Senhor Jesus tem uma ordem. É que eles possam, por meio da luz que há neles, por meio de uma vida santa, expandir as trevas, por meio de uma vida centrada no Evangelho. É fato dizer, irmãos, que todos nós temos um tempo que Deus deu a cada um de vocês aqui na terra. Deus deu um tempo a cada um de nós, e é por meio desse tempo, não de outro, que por meio desse tempo que nós podemos exercer nossa maneira de viver até aquele dia que iremos estar diante do Senhor na glória. É por meio desse tempo que Deus lhe deu que podemos glorificar a Deus. E é neste tempo, irmão, que nossa vida deve influenciar aqueles que ainda estão em trevas, daqueles que ainda não conhecem a luz e daqueles que não experimentaram o Senhor.
E ele começa com palavras dizendo, portanto, que é o mesmo que ele usa no versículo 7, né? Portanto, que significa uma conclusão para indicar, assim como depois que vocês foram salvos, depois que agora que vocês devem se afastar da maneira antiga de viver, não mais em prostituição, em cobiça, em palavras maliciosas, porque essas coisas vêm a ira de Deus, e não só a ira de Deus, mas a perca do reino de Cristo e de Deus, que foi o que foi falado do versículo 3 ao versículo 6. E Paulo continua de motivos maiores, que eles não devem se aliar com os ímpios, que eles não devem viver como eles, que eles não devem ser cúmplices nas vidas da vida deles, nem participantes das práticas pecaminosas, porque, primeiro, eles eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Procurem agora fazer a vontade de Deus, porque as obras das trevas não só são pecaminosas, mas vergonhosas. Mas por meio agora de uma vida e luz, uma vida por meio do Espírito, eles podem agora gerar o fruto da bondade, justiça e verdade. E a luz que agora que há na vida deles, meus irmãos, que vai dissipar as trevas, porque Cristo iluminou a vida deles. E agora eles podem, agora que iluminados, direcionados, podem produzir para a glória de Deus. Olha o versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo te iluminará. Uma vez que Cristo nos ressuscitou, uma vez que Cristo nos salvou, nós agora temos condições de ser luz no meio desse mundo. Essa é a grande intenção de Paulo. Paulo quer que eles tenham uma vida santa. O pastor James hoje falava em Mateus 27, né, e eu me atentei para o versículo 53, que quando Jesus ressuscita, algumas pessoas fisicamente, não se sabe quem eram essas pessoas, mas ressuscitam juntamente com Jesus. Mas um tema aqui é porque nós também, espiritualmente, somos aqui ressuscitados por meio da ressurreição de Jesus. Por meio da ressurreição de Jesus, nós também temos uma nova vida, uma nova natureza. Isso Paulo enfatiza no capítulo 2 de Efésios. Vós estavam mortos em delitos e pecado, mas Ele vos deu vida. E no versículo 6 ele diz que Deus, em Cristo Jesus, nos ressuscitou e nos colocou nas regiões celestiais. Olha o teu privilégio, que além de você ser ressuscitado, além de você ganhar uma nova vida, você agora é posto nas regiões celestiais. Quando olhamos para aquelas pessoas que têm sua vida salva em Jesus, nós podemos dizer que aquelas pessoas foram regeneradas, foram salvas, foram redimidas e serão glorificadas. Essa é a intenção. Ele diz assim: portanto, assim depois que vocês foram salvos, que vocês conheceram a graça de Deus, portanto, vede, abram seus olhos. O termo aqui no grego é abram seus olhos para ver. Vede prudentemente, que significa de forma acurada, cuidadosa. Olhem como vocês estão andando neste mundo, vejam como vocês estão andando, abram seus olhos e vede. Ele começa a dizer: como andais, não como nécios, e sim como sábios. Paulo aqui diz que o nécio é uma pessoa desprovida de sabedoria, ignorante. Os argumentos de Paulo sobre o cristão é um dever natural de viver em santidade, mas também a graça de Deus que trouxe vida, que trouxe também santidade, ela também ilumina a nossa capacidade de viver não só uma vida santa, mas uma vida com sabedoria. E é isso que Paulo quer falar aqui a eles, e é isso que a palavra quer dizer a nós. Nós não devemos viver uma vida santa só, mas uma vida santa desemboca que também nós devemos viver uma vida com sabedoria.
E o viver como sábio, irmão, é viver com sabedoria. Mas que sabedoria é essa? Não é mera inteligência, não é mero conhecimento, não é mera capacidade de resolver coisas, não é mera, mas a sabedoria é tomar conhecimento de tudo isso aqui e colocá-lo em prática, em habilidade. A sabedoria, irmãos, é capaz de tomar todo o conhecimento, a habilidade que você tem e aplicá-lo. É isso que Paulo pede para que eles façam aqui. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela prudência para todos que temem. A sabedoria é a capacidade dada por Deus para que a vida cristã tenha desenvolvimento sábio e eficaz. O sábio, segundo a Bíblia, é aquele que creu e aquele que obedeceu e vive uma vida separada do mundo e agora vivendo para Deus. Paulo quer que eles tenham uma vida sábia, uma vida com sabedoria. E uma vida com sabedoria não é uma vida que vive como nécio. E como nécio vive? Como nécio vive uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que não conhece a Deus. A Bíblia diz, lá em Provérbios 14, versículo 1, que disse o nécio em seu coração: não há Deus. E em Salmo 32, versículo 9, não sejais como a mula. A Bíblia quer que nós, por meio de uma vida santa, e uma vida santa é uma vida que está centrada no temor do Senhor. Dele vem toda sabedoria, dele vem todo o conhecimento. A vida cristã é a única vida sã, segundo a Bíblia. É a única vida que é sã. Todo problema com o incrédulo e o não cristão é que ele é nécio, falta-lhe sabedoria e entendimento. Nós estamos aqui porque uma vez as trevas da ignorância caiu. Nós estamos aqui porque uma vez as trevas do preconceito caiu. Nós estamos aqui porque as trevas da incredulidade caiu. Das obras das trevas caíram e veio a luz e Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso estamos aqui, porque entendemos que o Senhor Jesus ressuscitou e também está no meio da sua igreja. O nécio não entende essas coisas. O nécio não pode compreender essas coisas. Por isso que Paulo diz: não vivam como os nécios, mas como os sábios. E que o nécio é? O nécio é que é governado pelos seus impulsos. O nécio, ele é governado pelo seu impulso. O que importa é a emoção para ele. O que importa é a emoção. E levando para o culto, nossos cultos, muitas vezes, em alguns cultos, em algumas igrejas, têm sido forjados pela emoção. Alguns cultos têm sido forjados por uma pessoa talvez nécio que conduz essa igreja. E o que acontece quando um culto é forjado pelo nécio? Como pessoas nécias começam a querer esse tipo de culto. É que o cântico é mais importante do que a pregação. Há mais agitação do que oração. Há mais emoção do que reflexão. Há igrejas cheias desse tipo de proposta. Mais entretenimento, música e cada vez menos doutrina e real conhecimento de Deus. Perceba, quando há centralidade das Escrituras numa igreja, o louvor, ele louva como uma declaração do Evangelho. A pregação do Evangelho tem ponto alto e a igreja é edificada, o pecado é denunciado e a maior glória para o nome do Senhor. O nécio, ele vive governado pelo desejo dele. É o que eu quero, é aquilo que me atrai, o que eu quero também é justo para ele. É um dos grandes problemas da sociedade. Ele não se importa no que Deus quer, ele se importa o que ele quer. E é baseado nessas coisas que homem toma as decisões, homem faz coisas nefastas, as famílias são destruídas, os casamentos são destruídos, porque as pessoas de forma egoísta pensam em si e querem fazer o que querem. Isso que acontece para que muitas pessoas venham cair.
E o nécio, ele tem outro comportamento. Ele é levado pelo impulso, pelo instinto. É o que eu quero. O que der na minha cabeça eu faço. Eu não reflito. Eu não vejo o que se é certo ou errado. E esse nécio, tomado pelo zelo, ele coloca as emoções dele, ele coloca os desejos dele e os impulsos dele acima de todas as coisas. E por meio desse zelo, e levando essas coisas à tona, pode levar ao fanatismo, à crueldade, à perseguição. E quando você olha para a história da igreja, há muitos relatos de que pessoas tomadas por esse zelo, que não é submetido à palavra de Deus, nem a Deus, causou coisas devastadoras. E esse zelo influenciou para que muitas coisas terríveis acontecessem. Essas coisas são importantes, irmão. Nós não somos aqui levados a um culto irracional. Nós não somos levados a um culto aqui que a emoção fica de fora e só o nosso intelecto pensa. Mas se essas emoções não é um princípio em si, elas têm que estarem submetidas ao crivo da palavra de Deus. Do contrário, aquela pessoa será como nécio. Do contrário, aquela pessoa agirá sem pensar. Devemos que as pessoas nesse mundo vivem com muitas dúvidas. Infelizmente, vivem com muitas dúvidas. E nós estamos presenciando isso nesse período de pandemia. E por mais triste que milhares de pessoas estão em dúvidas, por também serem também muito mais inteligentes que sejam, ainda não entenderam certas coisas que nos direcionam à luz e vivem como nécias. As Escrituras, não entendem as Escrituras nem o meio de revelação no Evangelho de Jesus Cristo. Uma das primeiras coisas que o nécio não entende é que de onde nós viemos. A resposta está na criação de Deus. Essa é a primeira pergunta que é respondida. Nós somos criados por Deus. E onde erramos? Há uma dúvida pairante no mundo. Onde erramos? As pessoas, por meio dessas coisas, tentam trazer de si mesmo uma solução para a sua vida. E se embrenham em vários caminhos. E cai naquele de que Provérbios 14 fala: há caminhos que para o homem parece bom, mas no final é morte. E onde erramos? A resposta é a queda, o pecado que nos separou de Deus, esse mal sem par. Qual a solução? O mundo pergunta, a resposta está por meio da redenção em Jesus Cristo. E o que vai acontecer com nossas vidas? Qual será o nosso futuro? Qual será o nosso destino? A revelação da palavra, a palavra de Deus diz: haverá uma consumação para todas as coisas, e aqueles que estiverem em Cristo serão glorificados. E Paulo diz: não sejam como nécios, mas como sábios. E como eu falei, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência para os que temem. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Comece em Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Comece em Deus e continua prosseguindo, conhecendo a vontade de Deus em obediência e adoração. E outro ponto é: como nós devemos andar agora prudentemente, como nós devemos abrir nossos olhos e ver como nós estamos andando. O primeiro ponto eu falei, não como nécios, mas como sábios. E o outro ponto é, versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que a palavra remir significa aproveite o máximo de tempo, ou seja, compre de volta, aproveite o máximo de tempo da sua vida. Isso significa remir, isso significa aproveitar o tempo. Eu disse a vocês que Deus colocou um tempo a cada um de nós, e nós não saberemos qual o nosso tempo. Eu vejo homens de Deus
que tiveram pouco tempo, mas esse pouco tempo que tiveram, com suas vidas eles glorificaram a Deus, com suas vidas eles expandiram o Evangelho, com suas vidas, as suas vidas exalavam a pessoa de Cristo. Remindo o tempo, Jonathan Edwards, ele vai falar 4 resoluções sobre o tempo. Ele vai dizer primeiro que o tempo é escasso. Não podemos garantir, nenhum de nós, vida longa. Nós não podemos garantir o que acontecerá daqui a 10 segundos da nossa vida, a 1 segundo. Nós não podemos garantir, o tempo é escasso. Quantas pessoas projetaram suas vidas? Quantas pessoas conseguiram um sucesso na vida, o grande negócio, o grande emprego, e no piscar de olhos suas vidas foram tomadas. Eu vejo ali em Lucas 12, aquele homem que prepara os celeiros porque tinha produzido muitas coisas e derruba aquele celeiro porque ele começou a produzir mais e colocou agora sua produção no celeiro e ele diz: agora eu vou me regalar, eu não preciso mais de nada. E Jesus fala: louco, essa noite pedirão a tua alma, de quem será? Essa é uma pergunta para nós hoje. Como nós estamos andando? Paulo evoca aqui, Paulo fala a eles: olha, portanto, vede prudentemente como andais. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Então, se o tempo é escasso, ele é extremamente precioso. Seu tempo é precioso. Eu olho para trás para a minha vida e posso me arrepender de muitas coisas, porque eu não aproveitei o tempo que Deus me deu. E o tempo aqui é Kairos, é o tempo que Deus deu a cada um de nós, é um tempo definido. Você não, nenhum daqui pode dizer, e nenhum daqueles que estão me ouvindo pode dizer: eu vou viver daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos ou daqui a 2 anos, depois que eu me preparar, eu vou tomar uma decisão ao lado de Cristo. Acho que nem a decisão ele tem condição de tomar, porque tudo é pela graça. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ninguém. Você pode planejar, como o Provérbios diz, mas ao Senhor pesa o Espírito. Se ele é escasso, então quando perdido não pode ser mais aproveitado. Acho que cada um de nós aqui pode olhar para trás e dizer: que tempo eu perdi. Como eu devia me dedicar mais à oração, como eu devia me dedicar mais à leitura da palavra, como eu devia me dedicar mais a missões, como eu devia dedicar minha vida para a maior glória do Senhor. E o tempo, quando ele não é aproveitado aqui, ele é perdido. E o aproveitamento desse tempo aqui depende de nossa vida aqui e irá refletir na eternidade. A pandemia nos ensinou uma coisa: que somos frágeis, que somos indefesos, que não podemos garantir nossa vida aqui, que não podemos garantir segurança aqui, que não podemos garantir tesouros aqui, que não podemos adquirir fortunas aqui, nem que eles sejam tomadas e de uma hora para outra pessoas perderam os empregos, perderam as vidas, perderam o que tinham acumulado ou que tinham trabalhado a vida toda, elas perderam. E se essas vidas não forem aproveitadas ao lado de Cristo, irá refletir num destino terrível, que é a condenação eterna. Aquele rico, quando vivia de forma regalada, não pensava nessas coisas, mas quando ele chegou na grande realidade do inferno, aquele homem podia lamentar, porque a vida dele foi desperdiçada, a vida dele foi jogada fora. Deus quer nos oferecer a eternidade. Deus quer nos oferecer a vida eterna. E é por meio dessa vida aqui, não outra, que podemos glorificar a Deus. É por meio dessa vida aqui e não de outra. Porque nós vivemos dias maus.
porque nós vivemos dias maus. Paulo fala aqui aquelas pessoas, e aquelas pessoas sabiam o contexto que eles viviam. Não é à toa que Paulo admoesta eles desde o capítulo 4: sejam dignos da vocação do qual foram chamados. Se afastem da obscuridade do entendimento. Não vivam mais assim como os ímpios, obscurecidos de entendimento, alheios à vida, com o coração endurecidos. Se afastem da mentira, do furto. Não desandem suas bocas de forma pecaminosa. Se afastem da prostituição. Se afastem da impureza. Se afastem da cobiça. Se afaste de uma vida degenerada. E aqui a palavra mal significa vício degenerado. Era uma sociedade que vivia em vício degenerado. Aquelas pessoas viviam cercadas de idolatria, de prostituição. Eles viviam com homens maus, com ditadores que governavam, com pessoas que se comportavam com mentiras, com leviandade e com maldade. Por isso que Paulo admoesta, a eles se afastarem dessa vida, cada vez mais, uma vez que eles já foram salvos. E também nosso contexto, nossa época é pior talvez, cercado de tanta maldade, de tanto egoísmo, de tanta cobiça, de tanta depravação dos homens, de pessoas que tomam a verdade pela mentira, de pessoas que tomam a justiça pela injustiça, onde o justo é tornado como criminoso e o inocente é tornado como culpado, onde a família é tentada ser destruída a qualquer modo, onde o aborto é aprovado pela lei em muitos países e é ignorado pela justiça, que devia proteger crianças no ventre de suas mães. A morte no nosso país, o homicídio no nosso país chega a 60 mil mortes por ano, cerca, que pode ser até mais. A maldade há no coração do homem. Milhares de pessoas morrem de fome todos os dias. Os divórcios são naturais nos dias de hoje. Os vícios, seja em drogas, em álcool, em todo tipo de drogas, tomam o coração e a mente das pessoas, sejam pobres, ricas, em qualquer condição social. Nós vivemos numa época terrível. Nós vivemos dias maus. Como nós podemos viver nesses dias maus? Remindo o nosso tempo. O tempo que Deus nos deu. E como nós devemos remir nosso tempo? De que forma nós podemos aproveitar o nosso tempo? O versículo 17 tem uma resposta: por esta razão não vos torneis insensatos, ou seja, remindo o tempo. Por essa razão vocês não se tornam insensatos, mas procurai compreender a vontade de Deus. É dessa forma que a palavra aqui, procurando, ou seja, pegue a ideia. No grego tem essa terminação, pegue a ideia. Procure saber qual a vontade de Deus. E eu digo a vocês, e repito, é somente por meio das Escrituras, da revelação de Deus, que nós podemos entender a vontade de Deus. Não procure saber a vontade de Deus procurando no mundo, no seu coração, nos seus desejos, porque a Bíblia fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Provérbios 4, versículo 23 vai dizer: sobretudo o que se deve guardar, sobretudo, acima de todas as coisas, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É por meio de conhecer a vontade de Deus que nós podemos remir o nosso tempo. Nós podemos aproveitar o nosso tempo. Não é no mundo, não é seguindo o conselho de pessoas que não têm Deus. No mundo não há paz, há uma falsa paz. Não é no esoterismo, não é coisas nas religiões de mistério, não é estando cheio de si, ou não se esvaziando de si mesmo. Mas a Bíblia fala, e eu vou repetir, Provérbios 9, versículo 10,
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela o quê? Prudência. Revela uma forma de viver mais acurada, mais atenciosa, mais perspicaz. É por meio da palavra de Deus. E Deus capacita a sua igreja para viver a vontade dele. Quando Paulo fala a partir do capítulo 4, ele diz que eles têm que viver de forma digna do Evangelho. E Paulo capacita aquela igreja. E Paulo diz que Deus quer que eles vivam em união. E Paulo fala a partir do versículo 7 até o versículo 16 do capítulo 4, que Deus deu condições daquela igreja viver. Ela capacitou essa igreja. E Deus deu lá no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E Deus deu e capacitou aquela igreja. E no versículo 11 ele diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista o que? Versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus capacitou essa igreja levantando homens e mulheres para ensinar essa igreja a palavra de Deus, para que essa igreja possa ser edificada, para que essa igreja possa ser mantida. E Deus nos deu os meios de graça, que é a oração, que é a leitura bíblica, que é nosso louvor a Deus. Deus capacitou essa igreja, e é por meio da oração, é por meio da palavra que nós somos conduzidos à oração, e por meio da oração que nós novamente somos conduzidos à palavra. E eu quero afirmar, sem o entendimento das Escrituras, não saberemos o que Deus quer para nossas vidas. Sem o entendimento das Escrituras, ninguém pode dizer que sabe a vontade de Deus. Mas Deus, por meio da sua graça, manifestou a sua vontade e nos deu as Escrituras. Dela podemos nos alimentar, dela podemos ser edificados, dela nós podemos saber qual a vontade de Deus. A resposta para tudo em nossa vida está aqui. Nós podemos aproveitar nosso tempo quando nós oramos ao Senhor, quando nós dedicamos nosso tempo em oração, quando nós dedicamos nosso tempo em leitura da palavra, para que nós venhamos não ser enganados. Paulo, lá em Atos 17, chega na igreja de Bereia, e quando ele falava, a igreja ia olhar nas Escrituras se era verdade. E Paulo elogia aquela igreja. Nós devemos ser assim como bereanos, procurar, não que fulano disse, não que alguém importante disse, que é talvez um grande pregador do Evangelho, mas se as Escrituras falam, então eu concordo com ele. Nós sabemos a vontade de Deus olhando para as Escrituras. E outro conselho é: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo faz uma comparação aqui superficial entre embriagar-se com vinho, onde há dissolução, desordem, falta de entendimento. Você já conversou com algum bêbado? Ele não diz coisa com coisa. Ele é pobre, diz que é rico. Ele é fraco, diz que é forte. Ele não tem nada, diz que é poderoso. Paulo faz essa comparação aqui. Olha, vocês vão agir prudentemente, não se embriagando com vinho, mas pelo contrário, se enchendo do Espírito Santo. E a embriaguez, ela causa dissolução, que o próprio texto complementa no qual há dissolução, que há vergonha, não há lucidez, não há animosidade, há ruína da honra, da dignidade, da saúde, há também libertinagem. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Precisamos entender que agora nós que estamos em Cristo, estamos agora também cheios do Espírito Santo.
E temos o Espírito Santo, e essa é a fonte inesgotável que devemos beber. O Espírito Santo é o grande e é o único autor da palavra, e é dessa fonte inesgotável que devemos beber. É nossa vida, é por meio da nossa vida. Paulo ora para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Paulo, no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele ora depois de lançar a doutrina, para que eles fossem arraigados, sejam manifestado o conhecimento de Deus à vida deles. E no capítulo 3, versículo 14 e 16, depois que Paulo também lança a doutrina, Paulo diz mais uma vez, no versículo 14 e depois o versículo 16, não precisa ler: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejam corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Porque Paulo entendia que sem o Espírito Santo a igreja não tinha como prosseguir. Paulo entendia que sem a luz, ser cheio do Espírito Santo, não tem como a igreja estar convicta da verdade, não tem como a igreja suportar as tentações do mundo. Sem estar cheio do Espírito Santo, não há como resistir ao pecado e às tentações e às obras de Satanás, e também não há como proclamar o Evangelho sem estar com o Espírito Santo. E ele diz aqui: enchei-vos mais, enchei-vos do Espírito Santo, enchei até a borda, transborde. Enquanto a gente pensa que Deus tem para nós pouco, Deus tem para nós torrentes do seu Espírito. Deus tem uma fonte inesgotável. Quando nós vamos a Deus em oração, na palavra, há dentro de nós uma fonte inesgotável. Então nós podemos beber hoje e daqui a 30 anos seguidos, e nunca vai esgotar essa fonte. O que Deus tem para nós é inesgotável. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo quando proclamaram a mensagem do Evangelho em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Paulo pode, de forma convicta, e aqui ele está preso, convicta e cheio do Espírito Santo, levar o Evangelho, mesmo em meio a perseguições, açoites, provações de fome, provações de tempestades, entre falsos irmãos, levar o Evangelho em todas e qualquer situação. E ele pode afirmar lá em Filipenses 3, versículo 13 e o 14: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A maior necessidade nossa, a maior necessidade do mundo aí fora, a maior necessidade das pessoas que não conhecem o Senhor também, é da presença de Deus, não é de coisas. Quando você perceber que a maior necessidade da sua vida é conhecer mais e mais e mais a Deus, por meio de ser cheio do Espírito Santo, continue se enchendo. Há uma fonte inesgotável para você, há uma promessa para você. Todos os dias, todas as horas, você pode ter a oportunidade, enquanto a vida, se encher do Espírito Santo. E depois dessa vida nós vamos desfrutar de forma mais plena. Mas nessa vida, Paulo diz: afaste da dissolução que provoca o vinho, afaste da vergonha, afaste suas vidas da falsa honra, da falsa alegria, mas procure no Espírito Santo, que nele há, por meio da nossa sujeição a Ele e da nossa adoração, por meio do se encher do Espírito Santo, a verdadeira alegria, ao verdadeiro amor, ao verdadeiro equilíbrio, à verdadeira longanimidade, à verdadeira mansidão, ao verdadeiro raciocínio e prudência.
se encher do Espírito Santo. E outro ponto, como nós devemos andar de forma prudente, com falar santo, com falar que agrade a Deus. No versículo 19, falando entre vós com salmo, entoando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, falando com todo o nosso coração. Uma pessoa nécia, ela nunca vai falar de forma santa. Uma pessoa que nunca foi cheia do Espírito Santo vai falar de forma santa. Uma pessoa que não foi preenchida pelo Espírito Santo, que não foi salvo pela graça de Deus, nunca vai falar de forma santa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que vive em amargura, ela vive frustrada, é uma pessoa pessimista. Mas a Bíblia fala, falem de forma santa, louvem a Deus, manifestem, não de forma como Paulo fala aqui, lá nos versículos anteriores, se afastem de forma colérica, cheio de contendas, não seja uma pessoa incontrolável, mas se encha do Espírito Santo no modo de falar. E é por meio do Espírito Santo que nós podemos falar de forma santa. E outro ponto é como nós podemos ver prudentemente. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Há 4 questões aqui. Quando nós devemos louvar e sempre dar graças a Deus em todas as coisas? Pelo quê? Por tudo. Filipenses diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Não é fácil dar glória a Deus, dar graças a Deus em momento de escassez, de doença, mas a Bíblia fala, dando sempre graças a Deus por tudo ao nosso Deus. Então, sempre, quando? Sempre. Pelo quê? Por todas as coisas. E como se deve dar graças a Deus? Como se deve dar graça? Sabe qual meio? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não foi você, não foi eu, não foi ninguém aqui que conquistou o que Jesus conquistou para nós. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos dizer: eu era cego e agora eu vejo. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos dizer: eu não ouvia, mas agora eu escuto. Eu era coxo, mas agora eu ando. Eu era morto e Cristo me reviveu. Eu era perdido e fui achado. É por meio de Jesus Cristo. Essa é a maneira que nós devemos ser gratos a Deus. Porque nós não somos merecedores de coisa nenhuma. O que era destinado para nós era o inferno. Porque nós estávamos em delitos e em pecados. Nós éramos obscurecidos de entendimentos também. Nós temos uma vida alheia a Deus também. Nós vivíamos distanciados de Deus também. Nós estávamos com o coração endurecido também. Nós caminhávamos para o inferno também. Nós éramos cegos para ver a beleza de Cristo também. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, nos lavou e nos purificou com seu sangue e nos deu uma nova vida. Essa é a grande mensagem do apóstolo Paulo na parte prática, que eles vivam como luz, porque a luz chegou a vocês. Desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa é a grande verdade. Qual o meio de sermos gratos a Deus? Por Jesus Cristo, unicamente por Ele. E a quem nós devemos ser grato? Unicamente a Deus, a nenhum homem. Nenhum homem foi capaz de nos amar como o Senhor nos amou. Nenhum homem foi capaz de nos dar a vida. Nenhum homem se compadeceu de nós. Nenhum homem poderia fazer o que Deus fez por nós. Ninguém na terra.
Por mais que você conheça pessoas boas, que lhe ajudem, que lhe ajudem financeiramente, ou lhe ajudem em bons conselhos, ou seja, seu amigo, Deus de fato foi a única pessoa que se compadeceu por você. E mesmo você não merecendo, Ele lhe amou e enviou seu Filho para que morresse em seu lugar e lhe colocasse nas regiões celestiais. Então, quando entendemos que não somos desprezados porque não temos bens, não somos desprezados porque não temos condições financeiras, não somos desprezados porque não temos muitas vezes saúde, mas nós temos que agradecer a Deus porque Ele nos deu a vida, ainda que nos tirasse tudo em nossa vida, ainda que nos tirasse tudo, não tire Deus de nossas vidas, porque a Ele toda glória, honra e louvor. É por meio que nós devemos ser gratos, sempre gratos, em todo o tempo, por tudo, a Jesus Cristo e unicamente a Deus. E último ponto, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a humildade. E a graça de Deus que eu falei a vocês nos torna humildes. Porque nenhum aqui foi salvo pelo mérito de nenhum homem pecador. Porque nenhum aqui conquistou, nenhum homem chegou onde está, nenhum de vocês chegou onde está por mérito de vocês. Nenhum de vocês chegou onde está por força do braço, por influência, por intelectualidade, por capacidade. Nenhum de vocês chegou aqui, mas foi pela graça de Deus. Então não há ninguém importante aqui. Ninguém é melhor do que ninguém. Então nós sujeitemos uns aos outros no temor do Senhor. Nesse período nós devemos o quê? Se dedicar mais à oração. Orar uns pelos outros. Se dedicar mais no nosso tempo com leitura da palavra. Fazendo essas coisas, eu creio com certeza que seu culto vai ser diferente. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, procurando saber qual a vontade de Deus, estando sempre gratos a Deus por tudo, porque Deus fez isso por nós. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.